Olá, como vai? Tudo bem? Aqui é a professora Ana e hoje eu vou falar para você sobre o conjunto dos números reais. Então, por que é importante aprender o conjunto dos números reais? Porque em cálculo, por exemplo, estuda-se muito tudo sobre funções no conjunto dos reais. Você vai ver funções, limite, derivada, integral, e é tudo considerando o conjunto dos reais. Então, por isso que é muito importante compreender bem o conjunto dos números reais, como são seus elementos, seus subconjuntos, ok? Então, é sobre isso que eu vou falar hoje para você, ok? Então, o conjunto dos números reais. A representação do conjunto dos números reais é dessa forma aqui, ok? É com esse R aqui. Então, os reais, ele vai ser igual a quem? Vai ser igual aos racionais, que representa dessa forma, união com o conjunto dos irracionais. Bom, quem é o conjunto dos racionais? Então, antes de falar dos racionais, eu vou falar dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele é representado dessa forma, e ele é formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Okay? Então, esse é o conjunto dos números naturais. E ele surgiu pela necessidade de contar. Ok? Aí temos o conjunto dos inteiros. No conjunto dos inteiros, então, nós temos aqui o 0, o 1, o 2, o 3. Então, temos todos os naturais e temos também a parte negativa, menos 1, menos 2 e infinitamente negativo, ok? Depois temos, então, o conjunto dos racionais. E o conjunto dos racionais, ele é formado pelos números A sobre B, com A e B pertencente aos inteiros e B diferente de zero. Ou seja, todo número que deve aparecer escrito da forma A sobre B, com A e B valores inteiros e B diferente de zero. Então, por exemplo, 3 sobre 2, tá? 3 pertence aos inteiros, 2 pertence aos inteiros, 2 diferente de zero. 1 sobre 3, tá? E assim vai. Temos as dízimas também, que pode ser escrito como número real. Por exemplo, 0,3333. O que é 0,3333? Isso aqui é 1 dividido por 3. 1 dividido por 3, porque temos aqui 1 dividido por 3, vai dar 0, vírgula, coloca 0, vai dar 3, 3 vezes 3, 9, para 10, 1, coloca 0, vai dar 3, 3 vezes 3, 9, para 10 falta 1, e assim sucessivamente, ok? Então, nós temos que 0,3333 é 1 sobre 3. Então, se você tem uma dízima periódica, você consegue escrever também da forma A sobre B. Então, todo número escrito da forma A sobre B é um número racional. Os inteiros também são números racionais, porque você pode escrever, por exemplo, o que é o menos 2? O menos 2 é a mesma coisa que menos 2 sobre 1. Ok? Então, ele é um número racional também. O que é o 5? O 5 é 5 sobre 1. Então, todo número inteiro pode ser escrito da forma A sobre B. E as dízimas periódicas também. Se tem uma repetição, sim, você consegue. E agora eu vou falar do conjunto dos irracionais. Então, o conjunto dos irracionais são todos aqueles números que você não conseguir escrever da forma A sobre B, que não for possível escrever da forma A sobre B, ok? Então,
Então, são todos os x, tal que x não pode ser escrito de forma A sobre B, com A e B pertencente aos inteiros e B diferente de zero. Então, todo número que não puder ser escrito dessa forma, então ele é um número irracional, ok? Então, exemplos de números irracionais, o π, 3,14, continua aqui, só que vai para infinito, só que não tem uma repetição, não é uma dízima. Então, você não consegue escrever da forma A sobre B. Raiz de 2, raiz de 5, por exemplo, tá? Então, são números que você não consegue escrevê-lo da forma A sobre B. Então, eles são chamados de números irracionais. E o conjunto dos reais, ele então vai ser essa união dos racionais com os irracionais. Então, vamos representar aqui Então, como ele seria representado na forma de diagrama de Venn? Então, nós temos que os naturais, tá? Os naturais estão contidos no conjunto dos inteiros, que tem a parte positiva e a negativa. E os inteiros estão contidos no conjunto dos irracionais, dos racionais. Então, os racionais, ele contém os inteiros, que por sua vez contém os naturais. E o conjunto dos irracionais, então ele é um conjunto à parte aqui, ok? E o conjunto dos reais é tudo isso aqui, né? É a união deles dois aqui, a reunião dos racionais com os irracionais, ok? Bom, agora vamos entender um pouquinho como é que funciona a reta dos reais? Bom, antes de falar da reta dos reais, quero falar um detalhe aqui. Se o seu conjunto ele aparecer com um asterisco, significa que o zero não está dentro dele. Então, por exemplo, se eu falar dos reais asterisco, então eu estou pegando todos os reais menos o zero. Se eu falo dos racionais asterisco, mesma coisa. Eu estou pegando todos os racionais menos o zero, ok? Então, sempre que aparecer esse asterisco, significa que são todos os números do conjunto menos o zero. Então, isso aqui significa menos o zero. Se eu coloco os racionais asterisco e aqui positivo, significa os racionais menos o zero, só que só a parte positiva, não a negativa. E, da mesma forma, se eu coloco os racionais asterisco negativo, significa todos os números negativos menos o zero. O zero está excluído do conjunto dos reais. Então, são os reais negativos e o zero não está lá dentro, ok? Bom, então agora vamos entender um pouquinho como que é essa reta dos reais. Então, essa aqui é a reta dos reais. Temos aqui o zero, que é a origem. Aqui ela vai para mais infinito e aqui ela vai para menos infinito. Ou seja, ela vai ficando cada vez maior os números, aqui à direita, e à esquerda vai ficando cada vez menor o número. Okay? Então aqui, por exemplo, tem o 1, aqui temos o 2, aqui temos o 3, continua. Aqui temos, por exemplo, o menos 1, aqui temos o menos 2 e aqui continua. Entre o 0 e o 1 existem infinitos números. Se você pega dois números quaisquer da reta dos reais, existem infinitos números entre eles. Então, por exemplo, aqui a gente tem o 0,5, tá? Ok. Aqui, se eu for me aproximar do 1, eu vou ter o 0,9. Agora, entre 0,9 e 1, existem infinitos números? Sim, vamos ver isso agora.
Então, entre 0,9 e 1, quais são os valores que existem? Bom, eu tenho zero, por exemplo, 0,99, tem 0,999. Então, se você for pensar, você vai estar cada vez mais próximo de 1, mas sempre vai existir alguém antes do 1, ok? Entre 0,9 e 0,99 também existem infinitos números. Quaisquer números que você tomar, quaisquer dois números que você tomar aqui da reta dos reais, vão existir infinitos números entre eles, ok? Então esse é um conceito que tem que ficar muito bem compreendido, ok? Bom, então é sobre isso que eu tinha para falar para você hoje, sobre a reta dos reais. Espero que você tenha entendido. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe comentário. E é isso. E a gente se vê então na próxima aula. Até mais!